Boa tarde para todas as pessoas que neste momento estão nos vendo pelo canal. Agradecemos a Deus pela oportunidade e Deus continue abençoando cada uma das suas vidas. Nessa tarde eu queria compartilhar uma palavra que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Houve um homem de Remataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufé, efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os dois filhos de Eli. Versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Amém. Vamos deixar até ali. Eu, nessa tarde, queria compartilhar um tema que chama-se Quando nós poderemos adorar. No primeiro lugar, nós temos que entender que adorar não é simplesmente cantar, louvar ao Senhor. Nós temos que entender que adorar é humilhação, significa obedecer, admiração, sermos cientes do que Deus é para nós e servir Ele com todo o coração. A palavra de Deus, neste caso, registra, eu acho, uma das situações, das problemáticas bem complicadas, porque fala de duas mulheres que elas se encontravam em duas situações bem diferentes. Essa palavra que uma delas chamava-se Penina, que tinha gerado muitos filhos para seu esposo, e também fala de uma outra pessoa que chamava-se Ana, uma mulher que, mesmo sendo amada pelo seu esposo, o esposo gostava dela, a palavra diz que Deus tinha fechado a madre dela. Olha que não era uma situação fácil na que ela se encontrava, porque tudo bem, saber que as coisas acontecem, que muitas situações se dão, mesmo, tipo assim, a gente não sendo culpável, mas saber que é Deus quem fecha, que é Deus quem faz as coisas, que é Deus que está e fica atrás de tudo, não era tão fácil, não. Porque de ano em ano a palavra diz que eles subiam a Siló para adorar, mas a palavra é clara em nos mostrar que somente era o marido. Elas acompanhavam ele, mas era o marido que adorava, o marido que louvava lá o Senhor. Mas a palavra não registra que as esposas, as duas mulheres, fizeram aquilo. E porém, ainda menos a Ana, porque para ela tinha se convertido um martírio. Não era nada fácil subir lá de ano a ano, porque de ano em ano ela lembrava que o Senhor tinha fechado a madre dela. E diz que a outra mulher, a Penina, irritava o tempo inteiro a Ana, porque Deus tinha fechado a madre. A Penina, de ano em ano, lembrava para Ana que foi Deus o culpável, entre aspas, que era Deus que tinha fechado a madre para ela. Então não era uma situação fácil para Ana, e eu posso crer que até o coração dela para com Deus tinha se fechado a causa daquilo, porque Deus tinha fechado a madre dela. E diz que isso acontecia de ano em ano. E era tal a situação dela que ela nem conseguia comer, nem conseguia fazer nada. Diz no versículo 7 que por isso ela chorava e não comia. Olha que ela até chegou num estado de depressão por causa disso, por não ter gerado filhos. E até na cultura judia, o fato de não ter filhos era como se tivesse uma maldição, porque a bênção de Deus se refletia também naquilo que uma mulher pudesse conceber e pudesse gerar filhos.
Então não era fácil para Ana mesmo subir, e ela porém não conseguia adorar ao Senhor. O que era o que impedia ela adorar? Não ser ciente que Deus tinha permitido aquilo. Porque ela ficava chorando para o esposo o tempo inteiro. Isso nós podemos ver no versículo 8, que ele uma outra vez perguntava para ela por que chorava e por que não comia. E ele diz para ela: e por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que Deus filhos? Olha ao ponto que ela chegou a estar. Até o coração dela já estava ferido por causa disso. Não era simplesmente estar em depressão ou jogar a culpa em Deus. O coração dela já estava mal. E quantos de nós nos encontramos nesta situação, né? A gente gosta de jogar a culpa em outras pessoas, mas saiba que Deus permite todas as coisas. Ana não era ciente daquilo, e por isso ela chorava, por isso ela achava que a resposta se encontrava no seu marido, mas não em Deus. Ela não era ciente que era Deus a causa de tudo. E uma outra coisa que impedia ela adorar era não descansar em Deus. Ela pedia para o marido, como se o marido pudesse dar alguma coisa para ela, mas não era a questão do marido. A questão chamava-se Deus. Ela não conseguia descansar em Deus. Olha que eu penso que ir de ano em ano no Silo era uma oportunidade para ela descansar, tirar o fardo em Deus, mas ela não conseguia por causa do que ela tinha no coração. Mas a palavra fala no versículo 9 que ela, logo de ter feito muita coisa, ela tomou uma decisão, se levantar e ir em pos de Deus. Foi a melhor decisão que ela conseguiu fazer. Diz: então Ana se levantou, depois comeu, bebeu e foi chorar na presença de Deus. Quando ela deixou de chorar para os homens e começar a chorar para Deus, aquilo gerou uma resposta para a vida dela. Essa palavra que ela, naquela vez que ela subiu, conseguiu descansar em Deus, jogar tudo em Deus, chorou até com amargura de alma. Conseguiu tirar aquilo do coração dela e descansar em Deus. Ela entendeu que a única resposta da sua vida chamava-se Deus. E depois de ter descansado, jogado tudo, a palavra diz que ela conseguiu adorar, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, ela e seu marido. E na última parte do versículo 28, diz que ela adorou ali ao Senhor. Então, que essa possa ser uma resposta para cada uma de nossas vidas. A nossa resposta chama-se Deus. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Boa tarde para vocês.